Olá, nono ano, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai finalizar a nossa apostila com um pedacinho do conteúdo que falta, tá? A gente começou a ver na nossa aula passada, né, de ontem, a gente começou a ver lá a respeito da classificação dos elementos químicos e dos tipos de tabela periódica que nós tivemos, como que os modelos de tabela periódica foram sendo criados, como que os elementos eram organizados. E nós vimos que hoje em dia a nossa tabela periódica é organizada em grupos e períodos, né? Então aqui os períodos são as 7 linhas da tabela periódica. E nós vimos na aula passada que cada linha corresponde a uma camada da eletrosfera, né? Nós temos 7 camadas na eletrosfera. Então, de acordo com a distribuição eletrônica e o número de camadas que nós temos na distribuição eletrônica, a gente coloca os elementos aqui dentro do período. E os grupos que nós temos aqui, para classificar um elemento como de acordo com os representativos, né? Nós temos aqui a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E elas são de acordo com a quantidade de elétrons da camada de valência, né? Então, um elétron na camada de valência fica aqui na família 1A, 2 elétrons na família 2A, aqui, né, são os alcalinos terrosos, 3 elétrons aqui na família do boro, 4 elétrons aqui na família do carbono, 5 elétrons na família do nitrogênio, 6 elétrons na família dos calcogênios, 7 elétrons na família dos halogênios e 8 elétrons na camada de valência na família dos gases nobres, né? Então, nós vimos que os elementos representativos possuem esses nomes para os grupos. Os grupos são as colunas, né? E é de acordo com a quantidade de elétrons da camada de valência. Já os elementos de transição aqui, eles são classificados a famílias B, né? Não é o grupo A, é o grupo B. Agora, nós temos uma outra classificação para os elementos, gente. Vocês já perceberam que na tabela periódica aqui, os elementos possuem cores diferentes, né? Então, ó, nós temos na legenda aqui, são 4 cores diferentes, e aí daí vem a classificação deles de acordo com as propriedades e características, tá? Então, nós temos aqui o hidrogênio, tá? Que o hidrogênio, por ele ser um elemento com características totalmente diferentes dos outros elementos, ele é separado dos demais grupos da tabela periódica, tá? E também pelo fato dele ter só um elétron na camada de valência, ele está aqui no grupo dos alcalinos, mas ele é um elemento diferente de todos os outros, então ele não entra em nenhuma classificação. Já todos os elementos azuis que nós temos aqui são os metais, tá? Qual que é a característica principal dos metais, gente? Eles são bons condutores térmicos, ou seja, bons condutores de calor, né? Bons condutores de eletricidade também, possuem um brilho característico e têm ductilidade e maleabilidade. O que é isso, gente? Ductilidade é a capacidade de se reduzir a fio. E maleabilidade é a capacidade de se transformar em lâmina, tá? Então, essas são as características dos metais. Todos os elementos azuisinhos que nós temos aqui. Agora, nós temos aqui os elementos amarelos, que são os não metais, tá? Esses que se encontram aqui, ó. O que é a característica dos não metais, gente? Os não metais, eles são substâncias de aparência opaca, né? Assim como os metais têm brilho característico, os não metais são opacos e não são bons condutores de calor e eletricidade, tá? E o último grupo aqui que nós temos, que é o grupinho dos elementos verdes, é o elemento dos gases nobres, tá? O que significa isso? Por que eles têm esse nome? Porque eles são encontrados de uma maneira isolada na natureza. E os átomos deles, gente, dificilmente se combinam com outros átomos. Então, eles são denominados inertes. Na verdade, por ter 8 elétrons na última camada de valência, eles são considerados estáveis. Então, eles normalmente não se ligam a outros elementos, tá? Então, essa é a característica dos gases nobres, que são aqui a família 8A, né? Que a gente já chama exatamente de gases nobres. Então, essa é uma outra classificação dos elementos na tabela periódica que nós não tínhamos visto ainda, tá? E agora, gente, para finalizar a nossa apostila, nós vamos lá passar para a nossa página 65
que nós ainda temos alguns exercícios para finalizar. Nós já fizemos aqui até o exercício 9, né, que foi a tarefa da aula passada. Na verdade, o exercício 10 e o 11 já fiz em sala com vocês também. Nós vamos agora aqui a partir do exercício 12, tá? Do 12 ao 14 é o que falta para nós finalizarmos a nossa apostila. Então, aqui no exercício 12, ó, os elementos estão dispostos na nossa tabela periódica em ordem crescente do que, gente? Em ordem crescente de número de prótons, né? Nós vimos lá que é o número atômico que caracteriza, né, que os elementos estão agrupados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. E o número atômico é o número de prótons, tá? Agora aqui o exercício 13, vocês têm uma tabela periódica na página 66 e vocês precisam encontrar aqui, ó, localizar os elementos X, W, Y e Z. Então, gente, o elemento X está no quarto período. O que significa quarto período? Quarta linha da tabela periódica, tá? E grupo 13, coluna 13 da tabela periódica. Então, a gente vem aqui para a nossa tabelinha, ó, e nós vamos procurar aqui, ó. Vamos aqui pegar a tabelinha, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Quarta linha. Agora, coluna 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui está o elemento X. Quarta linha e 13ª coluna, tá? Agora lá, procurando o elemento Y, gente. O elemento Y estava no terceiro período e na 18ª coluna, tá? Então, ó, 1, 2, 3, terceira linha e 18ª coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui está o elemento Y, tá? O elemento Z estava no sexto período, que é a sexta linha aqui, tá? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo grupo, grupo 7, tá? E o último elemento W estava lá no quinto período, então a gente conta a quinta linha, de cima para baixo, né? E o 17º grupo, então eu venho aqui até a coluna 17, coloco o elemento W, tá? Então aqui temos a localização dos elementos. Agora aqui, gente, nós temos os elementos sódio, flúor, neônio e bromo, tá? Número de massa e número atômico de cada um deles aqui. E nós temos que fazer a distribuição eletrônica em camadas, tá? Então aqui, ó, ele tem 11 elétrons. Então na primeira camada K cabem apenas 2, né? Na segunda camada L cabem 8. Então aqui, ó, 8 mais 2 já deu 10. Como eles eram 11, sobrou só um elemento para a camada M, tá? Então aqui está distribuído em 3 camadas. Agora o flúor tem 9 elétrons para serem distribuídos. Então ele tem 2 na camada K e 7 na camada L. 7 mais 2 dá um total de 9 aqui, tá? O neônio tem 10, então 2 na camada K, 8 na camada L. 8 mais 2 dá o 10 do total de elétrons aqui. O bromo, 35. Então, 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M. E daí, somando aqui, ó, eu tenho 28, falta 7 para completar o 35, então 7 na camada M, tá? Agora, quais deles, gente, pertencem ao mesmo período? Períodos são os que têm a mesma quantidade de camadas. Então, ó, esse tem 3 camadas, terceiro período. 2 camadas, segundo período. 2 camadas, segundo período. 3 camadas, terceiro período, tá? Então, o flúor e o neônio estão... Desculpa, aqui é 4, né? Ó, 4 camadas, quarto período. O flúor e o neônio possuem 2 camadas, então os dois pertencem ao segundo período, tá? Porque tem 2 camadas. Então, aqui, ó, flúor e neônio. A resposta do primeiro pontinho da letra B. Agora, no segundo pontinho, quais pertencem ao mesmo grupo? Para eu saber os que pertencem ao mesmo grupo, gente, eu tenho que olhar os que têm a mesma quantidade de elétrons na última camada de valência. Então, esse tem 1, esse tem 7, esse tem 8 e esse tem 7. Então, observem que o bromo e o flúor possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, significa que eles estão no mesmo grupo,
tá? Eles pertencem ao grupo que tem 7 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, flúor e bromo é a resposta aqui do segundo pontinho. Agora, na letra C, nós vamos fazer a distribuição eletrônica dos dois elementos, tá, gente? Então, lembrando aqui, ó, o flúor tem 9 para distribuir e o bromo tem 35, tá? Então, aqui, ó, flúor, 1s2, 2s2, 2p5, que somando aqui, completa 9 elétrons. O bromo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Lembrando que essa ordem aqui a gente tira lá do nosso diagrama de Linus Pauling. A gente segue a ordem das flechinhas para montar essa distribuição eletrônica. E somando aqui, gente, nós vamos chegar exatamente no número 35. São 35 elétrons distribuídos, tá? Agora aqui na letra D, de acordo com a resposta aqui da distribuição eletrônica da letra C, quais são os subníveis da camada de valência? Então aqui, ó, gente, tá vendo que os últimos 7 elétrons que estavam na camada de valência aqui estão na camada 2, né, na camada L. Então, ó, 2s2, 2p5. Somando aqui, eu tenho 7 elétrons. E os 7 elétrons finais do bromo estão na camada 4, tá vendo? Que é a última camada. Então, 4s2, 4p5. 5 mais 2, 7. Tá? Então, assim nós finalizamos os exercícios da nossa apostila. Agora falta só a revisãozinha da hora de estudo, né, pra gente finalizar tudo. Mas vamos deixar para a próxima aula. Então, pessoal, mandem foto lá das atividades de hoje, desse finalzinho da apostila, tá? E se tiverem dúvidas, estou à disposição aqui para ajudar. Tchau, tchau.